Vamos então agora dar continuidade à nossa programação com um estudo de caso da Americanas SA, democratizando o acesso aos dados corporativos em ambientes multicloud com agilidade e segurança. E nós convidamos o Leonardo Macharete da Silva, especialista em segurança da informação, governança, risco e compliance da Americanas, e Flávia Lauleta, Field Marketing Manager Latam da Delphix. Muito bem-vindos, Leonardo, Flávia. Bom dia a vocês, como estão? Tudo ótimo, Ângelo. Opa, que Leonardo. Voz é essa, hein, Ângelo? Que voz é essa, hein? Opa, obrigado. É um prazer estar com vocês aí, viu? Você e a Nunca Flávia fui têm tão 20 minutinhos. Pois não. Nunca foi anunciado tão bonito dessa forma, hein, que você fez. Você me deixa muito feliz e muito orgulhoso. Eu curto muito o trabalho que eu faço. E agradeço aí ao Sérgio e à Graça pela confiança que depositam em meu trabalho. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Ângelo. Um abraço e boa apresentação a você e a Flávia. Lembrando, 20 minutos para os dois. Grato. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Macharete da Silva, como o Ângelo bem disse aí, com essa voz imponente. Sou especialista na segurança da informação. Tá? Minha experiência maior é da área bancária e de seguros, mas há praticamente 2 anos atrás, eu tive a grata oportunidade de me mover para a área de varejo, tá? Mercado de varejo com as Americanas. E para mim foi uma experiência muito grande, porque é muito mais dinâmico do que eu estava acostumado, é uma velocidade frenética de tudo, tá? E eu nunca tinha experimentado essa velocidade de mercado, porque o varejo ele precisa todo dia garantir o seu time to market, né? Então é uma coisa muito rápida, tudo muda a cada dia, você dorme no dia, no outro você acorda tudo totalmente diferente, tá? E hoje eu e a Flávia, responsável pelo marketing da Delphix, Latam. Bom dia, pessoal. Tudo bem, Flávia? Bem, Léo. Então, nós faremos assim, um bate-papo superficial, formal, né? Super informal, para tentar contar um pouco da experiência que a gente teve com a Delphix dentro da nossa empresa, tá? O que nos permitiu democratizar os dados corporativos nos nossos ambientes multi-cloud, tá? Mantendo sempre a agilidade e a segurança dentro da companhia. Eu acredito que o Grupo Americanas SA ele dispensa apresentação, né? Mas só para vocês terem uma ideia, uma visão maior, né? A Flávia ficou impressionada com essa imagem, eu também. Então, o grupo atualmente possui todas essas marcas que vocês podem ver aí na imagem. E hoje, a Americanas SA ela se posiciona como uma plataforma de inovação tecnológica, tá? Capaz de entregar uma experiência de consumo omnichannel de uma forma bem fluida para o cliente, tá? O que faz com que a gente consiga acelerar o nosso crescimento e ficar cada vez mais ágil no mercado, tá? Inclusive, nós temos um slogan que também está nessa imagem aí, que é o que direciona o nosso dia a dia e direciona nossos objetivos e também o nosso senso de criticidade, que é o tudo, a toda hora, em todo lugar. Então, tudo dentro da companhia converge para que a gente consiga trazer para o cliente essa experiência, né? De tudo, a toda hora, em qualquer lugar, essa experiência de consumo omnichannel. E é impressionante, né? Como isso é real hoje nas nossas vidas, né? No consumo, né? É realmente tudo a toda hora, em qualquer lugar. Exatamente. É o objetivo que a Americanas tem. De antigamente, né? Exatamente. Hoje, a pessoa do seu próprio celular, ela quer um produto naquele momento e o produto tem que chegar a 15 minutos, 20 minutos na casa dele. E é essa experiência que a gente quer trazer para o cliente final, tá? Agora eu queria passar a palavra um pouco para a Flávia, para ela poder apresentar a Delphix para todo mundo, dar um overview, para que todos possam saber o que é essa tal de Delphix, hein, Flávia? Legal, Léo. Bom, a Delphix é uma empresa com sede nos Estados Unidos. Estamos na América Latina desde 2014 e a Delphix é uma empresa de dados, né? Hoje em dia,
quem consegue trabalhar sem os famosos dados, né? Para todas as áreas que você, enfim, qualquer área que você esteja dentro da corporação, você vai precisar de dado para tomar uma decisão, para fazer uma análise. Então, a Delphix, o que ela faz? Ela consegue, com a plataforma, aliar tanto um fator importante que é compliance, né? Então, ela traz conformidade com as principais regulamentações de dados do mercado, como, por exemplo, a LGPD, né? E ela também, por ser muito ágil, ela impulsiona inovação, né? E governança dos processos de disponibilização desses dados para essas diversas áreas que precisam dos dados para diversas finalidades corporativas. Então, a gente está aqui para ajudar as empresas a fazer o melhor uso do dado e propiciar que cada uma inove do seu jeito, mas de uma forma segura. Acho que, de forma geral, é o que eu diria. Legal, Léo. Bom, vamos então para o que interessa, né? A gente sabe que o varejo realmente é super dinâmico e precisa inovar sempre, porque senão fica para trás. Todos os mercados, né? Mas o varejo é ainda mais, né? E precisa inovar para poder atender os clientes e da forma que eles querem ser atendidos, né? Não é uma forma para todos, né? Então, tem esse desafio. Dentro desse contexto, Léo, conta um pouquinho para a gente quais que eram os principais desafios da Americana antes da Delphix chegar aí para essa parceria com vocês. É verdade. O que você falou é verdade, Flávia. No mercado varejista, quem não consegue, hoje em dia, escutar os seus clientes, ou seja, conseguir analisar esses dados que os clientes geram para o mercado de varejo, né? Há tempo para tomar uma decisão estratégica, essa empresa acaba fadada a perder o market share. Então, por isso que o varejo é tão dinâmico, né? Todo dia os dados mudam e a gente tem que direcionar nosso leme para onde está ventando, né? E não basta só entender essas necessidades, né? É necessário desenvolver todo um ambiente interno com processos que permitam que a gente consiga analisar esses dados, sejam dados válidos, seguros e íntegros, né? Para que a gente consiga realmente atingir o que você falou aí, né? Atingir a expectativa do consumidor, tá? Apenas com esses dados sendo compartilhados democraticamente, que a gente consegue atingir esse ambiente fértil, né, de inovação e velocidade para progredir com os objetivos da companhia. Então, a Americana se relaciona hoje com milhares de parceiros, né, comerciais, terceiros e times internos de desenvolvimento, por exemplo, tá, que precisam ter acesso a esses dados de forma para conseguir progredir com os objetivos de cada cliente ou área interna da companhia, tá? Mas sempre de forma dinâmica, rápida e segura, que é o que a gente tenta prover para essas áreas, tá? Esse era um dos nossos desafios iniciais, que era poder ter essa oportunidade de prover os dados de forma já compliance para esses consumidores de dados internos e externos, tá? Permitir que eles conseguissem ter acesso a esses dados no momento que eles desejassem e de forma sem burocracia, tá? Além disso, naquele tempo, quando a gente iniciou a parceria com a Delphix, tá? A LGPD já estava batendo na porta, então já era uma preocupação para a gente ter a necessidade de estar compliance, né, com essa utilização de dados que no varejo é frenética, todo mundo precisa de dados, tá? Então, esses eram os nossos objetivos, desafios iniciais. E a LGPD agora vigente, né? Uma multa não é nada salgadinha, né? Exatamente. 2%, né, do faturamento, se não me engano. Tá bom. E me conta, como que então, né, dentro desse cenário, vocês conseguiram se organizar, né, para endereçar esses desafios? Então, essa imagem é bem legal porque ela mostra um pouco, de forma bem resumida,
como que a Delphix se encaixa no nosso ambiente, na nossa infraestrutura, tá? De um lado, vocês podem ver lá os data sources, que são as origens de dados, né, onde a gente tem todos os nossos fluxos de dados de clientes, ou enfim, qualquer dado de origem, pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo. No nosso caso, a gente usa com banco de dados. A Delphix ali no meio, ela ingere esses dados para dentro da sua plataforma, ela consegue fazer uma compressão de dados, tá? E aplicar já as políticas que a gente definir como as necessárias para depois gerar esses virtual databases do outro lado, que é o que vai ser acessado, eles que vão ser acessados pelos consumidores de dados, tá? Uhum. Então, dentro da Americanas, o que a gente fez? A gente criou essas instâncias Delphix dentro das nossas estruturas de nuvem, tá? Inicialmente na da Oracle e na da Amazon, para poder iniciar a conseguir obter os benefícios onde a gente tinha a maior necessidade. Então, por isso que foram escolhidas essas nuvens, tá? Iniciamos com a criação de alguns virtuais databases com as características que os clientes necessitavam, tá? De forma resumida, o que a gente ganhou já de cara com a Delphix, tá? A gente conseguiu, nessa brincadeira aí de internalizar para o Delphix e disponibilizar o Virtual Databases, a gente conseguiu identificar vários dados sensíveis que existiam dentro dos data sources, tá? De forma automática, permitindo a gente já ter uma noção da nossa exposição, tá? Também nos permitiu... Mas as outras soluções poderiam fazer isso também? Ou me conta? Também. Existem outras soluções, boa pergunta, Flávia. Existem outras soluções no mercado que também fazem isso, mas só que a Delphix, ela consegue, através dos seus algoritmos, ser muito mais eficiente na identificação desses campos, por exemplo, os campos que são sensíveis. Ela possui um algoritmo especial ali dentro dela que, independente de como está disposto o dado no banco de dados ou no arquivo, ela consegue, de alguma maneira, identificar que aquele dado é sensível e traz para a gente, o que outras ferramentas já não conseguem trazer com tanta eficiência. Alguns campos não aparecem... Desculpa, Léo, mesmo o dado sem cara de ser um dado sensível, ela identifica, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Uhum. Mesmo lá, por exemplo, o campo ou o dado não estando bem disposto como um dado característico, por exemplo, como um CPF ou um CNPJ, ela consegue identificar e trazer. Tá? Legal. Esse é um exemplo. Então, a gente conseguiu um outro benefício, voltando ao que permitiu, que a gente conseguiu ter um ganho rápido, foi o mascaramento e a anonimização dos dados de forma automática, tá? Mantendo os dados válidos, tá? Para utilização e com a sua integridade referencial, tá? Então, assim, nesse desenho, se você observar, existe a criação dos virtual databases, mas existe uma outra entidade que a Delphix possibilita a gente criar, que a gente consegue agregar vários virtual databases num grupo só, que a gente chama de data pods. Então, esses data pods, ele é um conjunto de virtual databases que tem integridade referencial entre eles, o que permite várias coisas que eu vou explicar mais adiante, tá? Também nos permitiu entregar esses dados mascarados em alguns minutos para as áreas consumidoras de dados, tá? Tanto interna quanto qualquer outra externa que necessitar acessar o dado. Nos permitiu controlar, através de políticas internas e políticas de proteção de dados como PII, RIPA, LGPD, GDPR, como que esses dados seriam disponibilizados, quem teria acesso a esses dados, tá? E quando. Então, a gente conseguiu ter um controle total sobre os dados. Tá? Ô, Léo, mas disponibilizar em minutos? Não são... Porque que acontece? Quando a gente ingere esse dado do data source, esse dado pode ter um volume de vários terabytes, tá? Então, a gente tem um processo que o Delphix ingere esses dados em alguns minutos e, com um clique de botão, a gente consegue gerar os databases virtuais para o outro lado. Então, se alguém lá na ponta, consumidor de dado, pede um dado que a gente ainda não ingeriu para o Delphix, a gente consegue fazer isso em alguns minutos, tá?
bem rápido, independente do tamanho da base de dados, tá? E o que dentro do processo antigo, que seria o processo de disponibilizar um profissional da área de banco de dados, né? Para alguém abrir um chamado para esse profissional tem que parar a atividade dele ou colocar no scheduling dele, para ele poder gerar uma view ou uma cópia desse banco de dados, para depois dar as permissões e fornecer para o consumidor, levaria um tempo relativamente grande. Com o Delphix, a gente automatizou tudo isso. Legal. Fez a gente ganhar bastante tempo, tá? Outros benefícios que a gente teve, né, nessa implementação do Delphix, né, e aplicação nas nossas 2 nuvens, foi a gente conseguiu dar autonomia para algumas áreas que necessitam dos dados através de uma ferramenta que a Delphix proporciona, que é a chamada self-service. Essa ferramenta ela permite que o consumidor do dado ele possa manipular como esse dado vai ficar. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um desenvolvedor, eu fiz vários testes nesse virtual database e alterei, removi linha, incluí linha, enfim, alterei a característica dele. Vamos supor que eu, em dado momento, precise desse dado como ele estava há 2 dias atrás. Eu, com um clique de botão nesse self-service, eu consigo fazer com que a minha base virtual database ou o datapod inteiro, que contém todos os databases lá dentro, ele volte para o estado que a gente tinha há 2 dias atrás. Então, essa ferramenta permite uma série de atividades que, sem o Delphix, a gente seria inviável fazer, tá? Para o desenvolvedor, por exemplo. Então, com essa ferramenta, permitiu a gente reduzir a fricção que a gente tinha entre o provedor de dado e o consumidor. Então, uma vez que a gente gerou esse virtual database para a área que vai consumir, ela fica eternamente dona desse virtual database e ela faz com ele o que ela desejar, porque ele já está com as regras aplicadas de segurança e compliance. Então, já não é um risco para a companhia esse virtual database ser acessado, tá? O dado já está anonimizado nesse momento, né? Sim, anonimizado, mascarado em alguns campos. Então, assim, não tem como esse dado ser utilizado para nada, a não ser para o objetivo que aquela área necessita, tá? Com o Delphix também a gente ganhou celeridade, que é indiscutível, né? Celeridade também em disponibilizar, não só em disponibilizar o dado de forma segura e controlada, mas também celeridade em auditoria, tá? A gente consegue ter uma celeridade em auditoria porque o Delphix permite alguns relatórios exclusivos para auditoria. Também uma redução no consumo de storage, já que quando o Delphix ele ingere esses dados que estão do lado esquerdo, ele consegue prover para o lado direito ali, que é onde estão os virtual databases, o tamanho desses virtual databases se aproxima a 1% do dado original. Então, a gente conseguiu reduzir um custo enorme utilizando o Delphix em storage, tá? Também em número de homem-hora no custo de prover o dado para o consumidor. Então, a gente não precisa mais parar alguém da área de banco de dados que tem um custo muito alto de hora para disponibilizar um recurso que a gente automaticamente faz com o Delphix, tá? Um outro ponto muito legal também foi a inclusão do Delphix na nossa estratégia de disaster recovery, tá? Que, principalmente no período de Black Friday, a gente está usando ele como uma opção de disaster recovery, tá? Por quê? Porque o Delphix ele consegue otimizar o tempo que a gente poderia voltar o dado que estava corrompido, tá? Em relação ao modelo tradicional. Então, para vocês terem uma ideia, na Black Friday o volume de venda se aproxima, supera o Natal e Dia das Mães, tá? Então, assim, Nossa. são volumes astronômicos de vendas por minuto. Então, imagine assim, qual seria a consequência da gente estar ter alguns minutos de ausência de conexão com esses dados, tá? E, consequentemente, o cliente não conseguir efetivar a sua compra. Então, assim... maior prejuízo, né? Maior prejuízo. O Delphix permitiu que a gente reduzisse esse tempo de outage, tá? Em relação ao modelo tradicional. Legal.
Bom, a gente já acabou falando de vários resultados, né? Mas tem alguma coisa que você gostaria assim, de reforçar ou enfatizar? Então, tem sim. Por exemplo, nós migramos logo no início, quando a gente ia implementar no OCI, o Delphix, a área de banco de dados, ela tinha uma necessidade de migrar algumas centenas de terabytes de uma nuvem para outra, tá? E o que no cálculo dele já ia levar alguns dias. E a gente, como a gente estava implementando o Delphix, a gente falou, pô, cara, por que vocês não tentam com o Delphix, que o Delphix permite uma velocidade na ingestão de dados, enfim. Eles usaram o Delphix e conseguiram reduzir em algumas horas essa migração. Foi uma experiência muito interessante, tá? Nós instalamos também o Delphix, como eu já tinha falado, né, nas nuvens do OCI, da Oracle e da AWS, tá? O que permitiu a gente democratizar os dados, tá? Por exemplo, a área de vendas, hoje, ela consegue utilizar os dados que já estão anonimizados, né, na definição das estratégias de venda, de forma automática, né? Eles podem acessar esse data pod que já está lá. Logística, por exemplo, eles podem utilizar para redução de custos de transporte, né? Marketing, para fazer campanhas de marketing data-driven, analytics, para fazer lá os modelos estatísticos, né? E a área de desenvolvimento para utilizar esse ambiente que eu falei que é chamado Datapod, que é um conjunto de virtual databases que já tem lá todos o seu conjunto de dados já anonimizados e prontos, com integridade referencial já garantida, que permite o desenvolvedor utilizar para os ambientes de homologação e teste. Então, já é um ambiente que ele pode utilizar ali sem onerar as áreas de banco de dados. Então, assim, em resumo, eu diria que o Delphix trouxe aí para a gente compliance, melhoria de processo de auditoria, agilidade, redução de custo, democratização de dados e uma maior efetividade, um menor esforço para o dia a dia das áreas, né, que consomem esses dados. Léo, eu tinha mais uma pergunta aqui, mas como a gente já está em cima da hora, eu vou agradecer esse bate-papo. Eu acho que foi uma história, para mim foi uma história inspiradora quando a gente começou a conversar e você contar, né, como foi essa história. Eu realmente não conhecia antes dessa iniciativa, né? Queria agradecer compartilhar essa história, agradecer a audiência, pedir para a audiência não sair, porque o próximo painel a gente vai estar falando sobre ambientes multi-cloud com outros executivos. E agradecer, acho que deu para dar uma clara noção de possibilidades, né? Tanto para vocês que já estão aí na ativa, como para outras áreas e segmentos. Legal, obrigado, Flávio. Eu agradeço a todos a participação, também eu agradeço a Security Leaders por ter me chamado para poder falar aqui um pouco da minha experiência. Eu gostaria de falar que tenho certeza que a Americanas, que vocês tenham certeza que a Americanas está investindo pesado, né, para entregar essa experiência cada vez melhor para os consumidores, sempre com segurança, tá? E isso está sempre no nosso DNA. E fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Seria uma honra ter todos vocês no meu LinkedIn como contato e tenham um excelente dia para vocês. Bom dia a todos. Muito bem, obrigado, Leonardo, obrigado, Flávia, obrigado por se apresentarem aqui no palco virtual do Security Leaders Regional Sul. Foi um prazer tê-los conosco e tenho certeza de que vocês vão continuar aí conosco, até porque a Flávia acabou de anunciar que teremos um executivo da Delphix e outros mais aí para integrarem o timaço do próximo painel. Muito obrigado pelos comentários iniciais, né? Tenha certeza de que agradeço a Deus todos os dias pelo dom com o qual Ele me abençoou e a graça é ao Sérgio, como eu disse, pela confiança que deposito em meu trabalho. Obrigado, Leonardo, obrigado, Flávio.